Gênesis capítulo 21, versos 15 ao 19. Vocês podem ler, eu não tenho um piloto aqui, mas vocês podem ver aí uma história. A história de Agar e Ismael. O texto diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Neste vídeo impactante, o pastor Alejandro Bulon traz uma reflexão profunda sobre o plano de Deus para a sua vida. Se gostar deste conteúdo, não se esqueça. Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Meus amados, 2 anos atrás, numa UTI quase improvisada, num hospital de Ucrânia, eu estava em agonia, pronto para descansar. Os médicos não tinham muita perspectiva de que eu me recuperasse. A guerra se aproximava, mas Deus me levantou. Deitado nessa cama, não pensei que Deus ainda me daria a bênção, a oportunidade de pregar a sua palavra num estádio como este. Mas Deus é Deus, soberano e eterno. E esta noite estou aqui para louvar o nome de Deus, para dar graças a Deus pelos líderes maravilhosos que Deus colocou nesta união, nesta divisão, nas 3 associações, pelos membros de igreja extraordinários que trouxeram seus amigos para compartilhar o estudo da palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico. Gênesis capítulo 21, versos 15 ao 19. Vocês podem ler, eu não tenho um piloto aqui, mas vocês podem ver aí uma história. A história de Agar e Ismael. O texto diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Este texto que acabo de ler forma parte de uma história. Era um dia festivo. Abraão tinha oferecido a seus amigos um grande banquete. Havia alegria, havia música. O filho mais novo, Isaque, estava sendo desmamado. E no povo de Israel, naqueles dias, se fazia uma grande festa quando isto acontecia. Tudo estava maravilhoso, tudo estava lindo. Mas um rapaz de uns 16 anos achou que ninguém estava vendo ele. Seu nome era Ismael. Como consequência da atitude insensata de Ismael, o banquete terminou em dor, em tristeza e em lágrimas. Vocês sabem, queridos, que as histórias bíblicas não estão na Bíblia pelo simples fato de estarem. As histórias bíblicas têm como propósito nos ensinar. E nós esta noite viemos aqui a aprender.
E a primeira lição que precisamos aprender é que esta vida, espiritualmente falando, é uma vida de exuberância, de gozo, de alegria, de música. Foi maravilhoso ver o povo de Deus cantando esta noite. Deus quer para você o melhor do melhor do melhor. Porém, às vezes, por essas coisas da vida que não tem explicação humana, muitas vezes cometemos insensatezes. Chame-lhe pecado se você quiser. E por essas decisões erradas, por essas atitudes impensadas, por deixar-nos arrastar pelos impulsos próprios do ser humano, arruinamos o grande banquete que podia ser esta vida. Arruinamos a própria vida. Nos causamos dor, nos causamos tristeza, choramos e o pior é que nós sofremos sozinhos. Fazemos sofrer as pessoas que mais nos amam. Como consequência deste deslize, deste pecado de Ismael, ele teve que abandonar a casa paterna. É longo de explicar e eu não vou explicar o porquê. Porém, Ismael e a mãe dele tiveram que abandonar o lar e caminhar através do deserto. O pecado sempre te leva longe, longe de Deus, longe da igreja, longe dos amigos, muitas vezes longe da família, longe de você mesmo. Você sofre, chora, não se compreende, não entende as incoerências de seu coração, se machuca, se desespera à noite, enlouquece e muitas vezes termina no suicídio. O que você não sabe, querido, é que Deus ama você. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem nesta vida. Você é assim, do jeito que você é, com as incoerências de seu caráter, com as tolices de suas decisões. Deus ama você. Não há nada que você possa fazer para que Deus ame você, porque Ele já ama você com um amor eterno. Mas também não há nada que você possa fazer para que Deus deixe de amar você, porque faça o que você fizer, Deus te ama. Quando eu digo Deus te ama, não estou dizendo que Ele aprove muitas vezes as tuas atitudes, mas Ele te ama, porque Deus é amor e o amor é eterno. Se Deus é eterno, seu amor é eterno, então seu amor não pode acabar. Talvez você em seu coração pense esta noite: olha, o Senhor fala isso porque não conhece a minha vida, não conhece a minha realidade, não conhece as coisas ocultas de meu coração. Eu não preciso conhecer nada. Eu simplesmente digo o que a palavra de Deus diz. Deus te ama. Você é a coisa mais linda para Ele. E isto não é frase de pregador. Talvez este mundo te rejeite. Talvez a sociedade te rejeite. Talvez a tua própria família te rejeite. Talvez você chegue a um ponto em que você mesmo se olhe no espelho da sua existência e chegue à conclusão de que você não presta. Mas Deus ama você. Deus nunca deixou de amar você. Talvez esta noite eu estou pregando para alguém que há muito tempo está longe de Deus e longe da igreja. Oh, querido, você nunca foi feliz longe de Deus. E a maior prova disso é que você está esta noite presente aqui. Não é saudade,
Não é como alguém me disse hoje: pastor, eu ouvi as suas pregações no Palácio de Cristal, no Tarumã, há muito tempo, quando eu era um jovem, mas estou longe da igreja, estou longe de Jesus. E quando fiquei sabendo que o Senhor ia pregar esta noite, eu vim aqui para matar saudade. Não, querido, você não veio para matar saudade. Você veio porque desde que você se distanciou de Deus, foi um homem infeliz, vazio. Quando chega a noite, deitado na cama, você sabe que está errado. Você sabe que teu lugar é aos pés de Jesus Cristo. Você chora sozinho. Você diz que não tem forças para retornar. Você diz que não tem forças para mudar de vida. Mas você não precisa fazer nada. Deixe que Deus faça o que você não pode fazer por você mesmo. A terceira lição desta história é que por causa do pecado, Ismael teve que abandonar o lar paterno. Mas o pai, diz a história, deu a Agar, sua esposa, e a seu filho, bem de madrugada, um odre cheio de água. Água. No deserto desta vida, você não pode viver sem água. 70% do território desta terra é água. Mais de 50% de teu corpo é água. Água é indispensável. Água é símbolo de vida, mas também a água é símbolo da graça maravilhosa de Cristo. Você está caminhando pelo deserto desta vida, mas a graça de Deus te acompanha. Por onde você quer, por onde você vai. Você pode correr longe de Jesus, mas a graça de Deus te acompanha. Você está vivo porque Deus te ama. Você está vivo porque sua graça não te falta. Mesmo caminhando nos seus próprios caminhos, mesmo fazendo a sua própria vontade, a graça de Deus está com você em todo momento. Mas chegou, disse a história bíblica, um momento que a água terminou. Os recursos terminaram. Estarei pregando para uma pessoa cujo dinheiro terminou, cuja saúde está terminando. Estarei falando neste momento para alguém em cujo lar a paz terminou, a harmonia terminou. Estarei pregando para alguém que sente que seu filho está afundado no mundo do alcoolismo, da drogadição, da promiscuidade. Você já tentou, já lutou, já se esforçou de uma, de outra maneira, mas tem chegado à conclusão de que já não tem remédio. Você já não tem solução, você já não pode fazer nada. Pois vou te dizer uma coisa. Quando Agar pensou que não havia nada, deixou seu filho debaixo de um arbusto e disse a história que caminhou 25 metros a distância de um tiro de arco e se colocou a chorar porque pensava: meu filho vai morrer, não posso fazer mais nada por meu filho. Oh Senhor, não quero ver no momento em que o meu filho morrer. Porém, a história diz que Deus ouviu a voz do menino e se apresentou para Agar e lhe disse: mulher, por que você está chorando? Deus ouviu o clamor do menino, do rapaz, do jovem, de aí onde ele está. Há muitos anos atrás, 1985 para ser exato, estávamos na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, pregando numa noite para 1000 jovens que decidiram passar a noite toda cantando, orando e estudando a Bíblia. Cada meia hora nos dividíamos de 2 em 2 para orar e clamar a Deus.
antes de dividirnos para orar, se presentaban pedidos de oración. Y una señora llorando fue a frente y en lágrimas dice para los 1000 jóvenes que estaban reunidos ahí: jóvenes, que bom vê-los cantar, orar e estudar a palavra de Deus. Mas neste momento, meu filho, jovem como vocês está nas ruas de Copacabana, prostituindo-se, vestido de mulher, vendendo seu corpo. Meu filho nasceu na igreja, cresceu na igreja, cantou no coral da igreja, participou do clube de desbravadores, participou de acampamentos, das diferentes atividades dos jovens, mas neste momento ele está aí, 1h, vendendo seu corpo nas ruas de Copacabana. Por favor, orem por meu filho, orem para que Deus o traga. E os jovens se dividiram em grupos de 2 para orar. E eu também fui orar com um jovem, e esse jovem fez uma oração que de alguma maneira me assustou, porque ele desafiou Deus. Ele disse: Senhor, ouviste a oração de aquela mãe? Ele está sofrendo porque seu filho está afundado na miséria da vida. Eu te suplico neste momento, Senhor, vai onde está aquele rapaz, sacode ele, abre os olhos dele, traz ele de volta. Mas, Senhor, eu não estou pedindo que traga ele um dia, ou a próxima semana, ou o próximo mês. Eu estou suplicando que tragas a esse menino agora, não amanhã, agora, neste momento. E o meu coração, eu pensava, que oração, de certa maneira, desde o ponto de vista humano, atrevida. Como vai exigir, como vai demandar que Deus faça o que você quer agora, neste momento? Terminamos de orar, cada um foi a seu lugar, continuamos cantando, passou o tempo, 5h, estávamos cantando já o último hino para nos retirar, quando de repente ouvimos o grito doloroso de uma mulher, e todos voltaram os olhos para ela, e era aquela mãe que tinha pedido oração por seu filho, e essa mãe tinha os olhos cravados na porta, e todos viraram para a porta para ver o que aquela mulher estava vendo, e aí na porta estava seu filho, vestido de mulher, e começou a vir para frente. E a mãe saiu correndo a seu encontro, e na metade do corredor, mãe e filho se abraçaram e choraram, e havia lágrimas nos olhos dos 1000 jovens. E eu chamei o rapaz para frente e perguntei: o que aconteceu? Por que você está aqui? E ele chorando disse: eu estava parado numa esquina da Avenida Atlântica em Copacabana, esperando que alguém me levasse. De repente comecei a me sentir mal, pensei que a pressão tinha baixado, caí, as pessoas que estavam aí correram para me levantar, e eu senti que me morria, eu estava morrendo. E pastor, eu nasci e cresci na igreja, mas eu estava morrendo na miséria do pecado, e com as forças que eu tinha, as poucas forças, clamei a Deus e disse: Senhor, por favor, tem compaixão de mim, não me deixa morrer, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Não quero morrer neste estado, não, Senhor, eu quero voltar aos teus braços. E o rapaz que orou comigo levantou a mão e perguntou: a que hora foi isso? E ele disse: 1h, exatamente no momento em que este rapaz estava dizendo ao Senhor: traz a esse jovem agora, neste momento. Deus ouviu a voz do menino,
Deus ouviu a voz do rapaz aí onde estava. Se esta noite estou pregando para um jovem que está afundado na miséria, no vício, na drogadição, no alcoolismo, na promiscuidade, não tenha medo de clamar a Deus. Levante as mãos ao céu. Diga para Ele: Senhor, eu não posso, eu não tenho forças. Se depender de mim, estou morto. Mas, Senhor, não quero morrer. E mesmo achando que Tu, Deus Santo, não podes ouvir a minha voz porque sou um miserável pecador, clamo a Ti. A palavra de Deus diz que Deus ouviu o menino. E naquele momento, Deus tocou os olhos de Agar, a mãe. E quando os olhos dela se abriram, viu uma fonte de água. A Bíblia não diz que Deus fez cair do céu uma fonte de água. A Bíblia não diz que Deus fez aparecer de repente, milagrosamente, uma fonte de água. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu a fonte. A fonte já estava ali. A fonte sempre esteve ali. Mas Agar não havia, porque seus olhos estavam cobertos de lágrimas. Mas quando o menino e ela clamaram a Deus, seus olhos se abriram e viu que a solução estava nas suas mãos e ela não enxergava. Oh, querido, eu não sei se neste momento você está enfrentando um drama terrível na sua vida. Eu não sei se estou pregando para um casal que já está na beira do divórcio. Já lutaram, já tentaram uma vez e outra vez. O sentimento do coração não desaparece, aquela espécie de rancor, de ódio, aquela espécie de ressentimento, de mágoa, por todas as feridas que vocês se abriram ao longo dos anos. E você diz: não tem solução, já não tem mais solução. Querido, a solução para teu problema existe. A solução para teu problema está ao alcance de tuas mãos. Mas para você enxergar a solução que Deus tem para você, você precisa que Ele abra seus olhos. Não importa se teu filho está abandonado, perdido, se você acha que já não tem solução. Não importa quanto tempo você está prisioneiro das drogas. Não importa quanto tempo você está afundado em dívidas. Não importa quanto tempo você está desempregado. Não importa quanto tempo você está enfermo da alma, enfermo das emoções, enfermo da mente. A solução divina já está pronta para você. Mas você precisa clamar a Deus. Você precisa levantar os olhos aos céus. Isto que estou falando, querido, e isto que você está sentindo no seu coração, não é fruto das palavras humanas. Eu sou apenas um instrumento de barro. É o Espírito de Deus que está tocando teu coração. Você nunca pensou em Deus. Você nunca pensou na religião. Você acha que essas coisas não têm lugar na cultura de nosso tempo. Mas você saiu das mãos de Deus. Você saiu das mãos de Deus. Porque só tem duas possibilidades. Ou você é fruto da evolução, porque Deus não existe. E se você é fruto da evolução, então tua vida é uma casualidade. É fruto do acaso. Tua vida não tem sentido. Você está neste mundo por casualidade. A segunda possibilidade é que Deus existe e te ama muito. E Deus nunca faz nada sem propósito. Portanto, quando você veio a este mundo, Deus já tinha um propósito para a tua vida. E esse propósito não é que você viva a vida que você está vivendo. Não é propósito de Deus que você viva derrotado, fracassado, infeliz, com o peso de culpa martirizando você de dia e de noite. Deus te ama. Deus tem um plano extraordinário para a tua vida, mas você tem que querer. Você tem que dizer sim. Ao longo da minha vida,
eu tenho visto tantos milagres de vida transformada. Um homem jovem, 23 anos, casado a 2, traiu a esposa. Ele entrou numa depressão profunda. Ele, arrependido, pediu perdão. Ele, arrependido, disse para ela que nunca mais ia fazer uma coisa semelhante. Mas um dia recebeu a triste notícia, ele estava no trabalho, de que sua esposa tinha tirado a sua própria vida, tinha cometido suicídio. Ele largou o trabalho e correu para casa. Aí viu o cadáver de sua jovem esposa. E então o peso da culpa começou a golpear ele. Não existe nesta vida coisa pior que o peso da própria consciência. Te crucificam no madeiro de tu existência, de dia e de noite. Em meio da escuridão, fantasmas aparecem para atormentar tua vida. Você sabe que não fez bem. Você sabe que está errado. Você sabe que o pecado tem consequências. Mas o que acontece? Este homem não conhecia Deus. Não tinha Deus. E quando você não tem a Deus, o que faz numa circunstâncias como esta? Ele começou a beber. Se tornou um alcoólico. Começou a usar drogas. Se tornou um drogado. Largou a família, largou o emprego, largou a vida profissional, largou a própria vida. Caiu nas garras do crack. E o crack é um vício que não solta suas vítimas. Este homem caminhava pelas ruas de Nova York pedindo esmola para comprar crack. Vida destruída. Qualquer um que via ele não podia imaginar que ele foi um dia um grande profissional. Um homem com um futuro brilhante. Por uma insensatez da vida, a esposa cometeu suicídio. Agora ele vivia a vida que estava vivendo, achando que merecia o que estava vivendo. Mas uma noite, ele viu que muita gente se dirigia a um grande auditório. A noite estava fria e ele também entrou. Entrou por casualidade. Entrou sem pensar em Deus. Ele nunca tinha pensado em Deus. Entrou simplesmente porque entrou. Ele não sabia que o Espírito de Deus estava levando ele até aquele auditório. Na semi-inconsciência de seu mundo de drogas, ele entendeu aquela noite que a única saída para ele era Jesus. E quando eu fiz um convite pedindo que as pessoas chegassem à frente, ele foi uma das primeiras pessoas que chegou à frente, drogado, sujo, cheirando mal. As pessoas que chegavam perto se retiravam discretamente porque não podiam suportar o mal olor dele. Mas o Espírito de Deus tocou a vida dele. Anos depois eu o conheci, casado novamente, profissional, trabalhando. E quando ele me contou a sua história, me disse: pastor, o senhor não imagina que a primeira vez que eu ouvi o Senhor pregando, eu estava no lixo da vida, destruído, com minha vida acabada.